a caminho da cruz, da morte, da ressurreição e da ascensão. Amém. 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 Quem percorreu esse caminho, irmão? Ó, só Jesus. Jesus. Amém. Então, no alimento diário nós estamos desfrutando, né, a caminho da cruz, da morte e da ressurreição. Amém. Como nós vamos ler uma parte sobre a ascensão no final, eu acrescentei, né? Sim. Vamos ler Filipenses capítulo 2, Amém. o versículo 5 ao 11. Filipenses 2, 5 ao 11. Sim, amém. Senhor Jesus, nós vamos ler muito. 5 ao 11. Cada irmão pode ler no versículo. Amém. Tendo em vós, sim. Amém. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, Sim. não julgou com usurpação, Ele não julgou. ser Sim. igual a Deus. Verdade. Senhor Jesus. Antes, aleluia. Amém. Amém. 7. Abre bem a boca, aleluia. Antes a si mesmo se esvaziou, Sim. assumindo a forma de servo, Sim. tornando-se em semelhança de homens Senhor e Jesus. reconhecido em figura humana. Amém. Mais um. Assim, na forma de homem, Sim. humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Outro, aleluia. Pelo que também Deus exaltou Sim. sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém. Mais um. Para que o nome de Jesus Sim. se dobre Sim. todo o joelho Amém. dos que estão no céu e na terra Aleluia. e debaixo da terra. Sim, amém. Mais um. Toda língua confesse que Sim. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Para a glória Para a glória de Deus. de Deus. Pai. Amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, esse versículo aqui, né? O irmão Paulo, ele resume tudo que o Senhor Jesus passou. E ele pega o exemplo de Jesus para falar com os filipenses ali como deveria ser o comportamento deles, né? Verdade. Para que os filipenses não viessem se orgulhar, não fizessem nada por partidarismo ou vanglória, né? Fazer algo para se exaltar ou para receber elogios, mas eles deveriam fazer as coisas tendo o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar de Jesus. Sim. Amém. Porque Jesus, ele poderia, como diz aqui, revidar todos os direitos de Deus, né? Ele diz assim, não usou como usurpação, né? Eu ser igual a Deus. Ou seja, nessa minha versão diz assim, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele não veio aqui à terra querendo todos os requisitos, né? Olha, eu sou o Filho de Deus, vocês têm que crer em mim e tal, e fazer coisas para vanglória, né? Mas ele, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi reconhecido em figura humana. Então, Jesus, como Filho de Deus, ele também veio, nasceu de Maria enquanto virgem, ele agora era um ser humano, igual a todas as outras pessoas, com fraquezas, com sentimentos, né? E chorou, teve raiva, todos os sentimentos o Senhor possuiu, porque o Filho, né? O Deus se encarnou, como João nos mostra, e se tornou um ser humano sujeito às dores, né? Sujeito a muitas coisas, a fraquezas. O diferencial dele é que Jesus não teve nenhum pecado. Verdade. Foi realmente o único ser humano que não pecou, né? Não pecou. Ele pôde talvez ser assediado pelo pecado quando Satanás foi lá e o tentou, mas o Senhor Jesus realmente venceu. Verdade. E ele disse que, né, que nós não devemos achar nele nenhum motivo de tropeço. Então o Senhor Jesus, ele veio em figura humana e ele, como não cometeu nenhum pecado, ele agora realmente foi quem condenou na carne o pecado. Só uma pessoa que não tem pecado é que de fato pode condenar. Se eu cometo um tipo de pecado e vejo o Fagner cometendo o mesmo, que lição de moral eu vou ter, que moral eu vou ter para falar com o Fagner, né, e não cometer, sendo que eu estou fazendo o mesmo. Mas Jesus não, ele não cometeu nenhum tipo de pecado. Verdade. Então ele pode realmente nos perdoar, Sim. ele pode realmente nos atender, né? E julgar e condenar esse pecado, porque de fato ele foi justo. Verdade. Então ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, né? Senhor Jesus foi obediente e obediente até a morte. E a morte mais humilhante que tinha da época, que era a crucificação. Uma pessoa ser morta, crucificada, era
a última, assim, para humilhar mesmo, né? A morte com crucificação era uma morte humilhante. As pessoas ali vinham, passando ali na praça, nas ruas, aquela multidão acompanhando, né? E todos aqueles gritos, realmente ali foi muita humilhação que o Senhor Jesus passou, né? Mas ele foi obediente até a morte. Amém. Nós vimos na semana passada, ontem, na semana passada, né, que o Senhor Jesus, ele até orou, Pai, se salvo por 2 vezes, né? Se possível, passa de mim este cálice, né? Porque o cálice que ele ia beber era amargo, muito, muito forte, né? Mas ele disse, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus se humilhou, irmãos, e Deus depois o exaltou, né? Sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então hoje nós vamos ler, eu peguei umas passagens dos evangelhos, vamos ver esse sofrimento, né, que o Senhor Jesus passou. Vamos pegar Marcos, capítulo 15. Eu peguei nos 4 evangelhos, sempre tem um detalhe em um que não tem no outro. Eu procurei unir, então nós vamos ler um pouquinho. Marcos, capítulo 15, versículo 22 ao 28. Marcos 15, 22 ao 28. Oh, Senhor Jesus. Amém. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Esse vinho misturado com mirra era para ser tipo um efeito assim anestésico, né? Para diminuir um pouquinho a dor, a mirra, no caso aqui. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte para ver o qual levaria. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram. Aí na versão de vocês diz hora sexta? Terceira, né? Isso, que se refere a 9 horas da manhã. E a inscrição com acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, cumprindo-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Senhor Jesus. Amém. Então, a gente já resumiu bastante, né? Se a gente pegar do início do capítulo, nós vamos ver toda a trajetória de Jesus com Pilatos, quando ele foi condenado à morte, os soldados zombando dele, né? E levaram Jesus aí para o lugar da caveira, né? Chamado Gólgota. E tentaram ainda dar esse vinho com mirra, mas o Senhor Jesus, ele decidiu, né, passar por todo esse sofrimento por nós e não aceitou. E começaram a zombar dele, repartiram as roupas, e a crucificação começou 9 horas da manhã. Jesus foi colocado entre 2 ladrões, e tudo que o Senhor Jesus passou era para se cumprir as escrituras, que já estava escrito lá no livro de Salmos, no livro de Isaías, em muitas passagens de Jeremias, mostrando que o que Jesus estava fazendo ali não era algo que por acaso, mas era algo tudo certinho, se cumprindo o que já foi predito lá no Antigo Testamento, né? Os soldados não sabiam, Pilatos não sabia, eles realmente achavam que estavam fazendo algo porque queriam, né? Ah, vamos colocar a lança e vamos furar o Senhor. Ah, vamos colocar ele entre 2 ladrões. Não, tudo já estava premeditado por Deus, estava nas Escrituras. Infelizmente, os sacerdotes, os homens da lei, não tinham a revelação da palavra, embora tivessem tanto conhecimento, mas não identificaram, a não ser, né? Nós vamos ver 2 pessoas, uma pessoa dentre esses, né? Nicodemos, nós podemos ver que ele, ocultamente, ele creu no Senhor Jesus, né? Verdade. Amém. Vamos ver continuação em Mateus 27. Depois vamos voltar, nós vamos pegar os 4 evangelhos. Mateus 27, versículo 39. ao 44. Mateus 27, 39 ao 44. Quem pegou pode ler. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça. Ó Senhor Jesus. dizendo: tu que destrói o Santuário. templo e em 3 dias o reedificas, salvas-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, sim, leia. De igual modo, os principais sacerdotes, com
com os escribas e anciões que escarnecendo diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, esse na cruz, entregando Jesus. Confio em Deus, pois venho livrá-lo agora se de fato o quer bem, porque disso sou filho de Deus. Igualmente ultrajavam os ladrões, que ao lado haviam sido também crucificados. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, o sofrimento de Jesus não foi somente sofrimento físico, né? Mas também o sofrimento assim na parte emocional, porque além de estar passando aquela humilhação, aquela dor física, o Senhor Jesus também teve que ouvir tudo isso, né? Dos principais sacerdotes, das pessoas que iam passando, dos anciãos. Eles zombavam do Senhor Jesus, né? Ah, você disse que pode destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Você não disse que é filho de Deus? Se você é verdadeiramente filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Então, as pessoas ali, elas não sabiam que o Senhor Jesus era o Filho de Deus e queriam realmente ali acusar o Senhor Jesus, né? Mas o Senhor, ele não iria descer da cruz porque ele tinha algo a fazer, ele tinha algo a cumprir, uma missão que Deus tinha dado por ele. Então, o Senhor Jesus, ele não teve esse sentimento de raiva contra aquelas pessoas, né? Naquele momento ali, o Senhor Jesus não teve raiva contra aquelas pessoas, nem ódio, com vontade de se vingar, porque ele era Deus, né? O coração dele estava realmente, já era um coração transformado. Então, em nenhum momento ele cogitou em destruir aquelas pessoas. Nós vemos que ele disse: Pai, perdoa-lhes, né? Eles não sabem o que fazem. Mas essas pessoas realmente, elas não tinham nenhuma noção de quem era aquela pessoa que estava sendo crucificada. Você não é o Filho de Deus? Porque ninguém, naquela época, dizia que era filho de Deus, né? Era criatura de Deus. Não tinha esse costume como nós hoje falamos, filho de Deus. Então, eles todo momento ficavam realmente ali insultando o Senhor Jesus. Inclusive, um dos ladrões, né? Nós vamos ver agora Lucas 23. O versículo 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados, no caso um dos ladrões crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu reino. 43. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Lucas, ele traz esse relato, né? Mostrando que um dos ladrões ali, ele reconheceu que Jesus, ele era uma pessoa diferente, né? Jesus realmente, ele viu ali que aquele homem era justo, como ele mesmo mostrou, né? Que pecado esse homem fez? Foi uma jogada política para crucificar o Senhor. A política realmente ali era brava, né? O Império Romano estava se sentindo ameaçado, porque, né, Jesus, as pessoas proclamavam Jesus como um rei, e eles queriam entender que era um rei físico, um rei, né, da política. Então, se o império está conquistando, está governando, está tendo poder, ele vai realmente temer, né, que outros se levantem. Então, mesmo Jesus não oferecendo assim, fisicamente falando, nenhum poder bélico, nenhum poder forte com armas, só tinha ele e os discípulos, mas eles ainda se sentiam ameaçados. Além de ter os políticos, né, nós vemos também o ciúme dos religiosos, principalmente os religiosos que não queriam abrir os olhos para ver que Jesus era Deus, né? Então isso também afetou e eles começaram a procurar motivo de tropeço no Senhor para acusá-lo. Mas o ladrão aqui, um ladrão, né, um malfeitor, não foi os escribas, os fariseus, os conhecedores do Pentateuco, do Antigo Testamento, não, foi um ladrão malfeitor, né? Ele disse: rapaz,
você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Os ladrões roubaram ou fizeram alguma coisa, algum crime, cometeram algum crime, estavam pagando. Mas Jesus, que mal Jesus fez? Jesus veio cumprir toda a lei, era um homem justo, como o próprio Pilatos testificou, disse: lavo minhas mãos, não vejo nenhum defeito nesse homem. Ele foi como um cordeiro sem defeito, como estava no Antigo Testamento, né? Então, por conta desse ladrão aqui crer no Senhor Jesus, no último momento da sua vida, Jesus disse que o ladrão estaria com ele, né, naquele mesmo dia no paraíso. Isso realmente é uma passagem que traz muito alívio, né, para uma pessoa que está no fim da sua vida e de repente ela crê em Cristo, confessa Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, né? Então, o fato de crer em Jesus e confessá-lo realmente, de acordo com essa passagem aqui, o Senhor pode garantir o paraíso, né? Verdade. Ou seja, a Nova Jerusalém, a eternidade, para aqueles que creem e receberem o Senhor Jesus. Amém. Vamos ver João 19, versículo 19 ao 24. João 19, 19 ao 24. Cada pessoa pode ler um versículo. 19 ao 24. Pode. E Pilatos, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Ó Senhor Jesus. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escritas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Ó Senhor Jesus. tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram os sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Senhor Jesus. Então, irmãos, nessa passagem aqui, né, nós vemos que Pilatos, ele colocou ali em cima da cruz, né, um título: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os ladrões, quando eram crucificados, eles colocavam o motivo do crime do qual ele era acusado em cima ali da cruz. Então, por isso que nós, né, colocamos também o Senhor Jesus, ele teve, assim, ele foi crucificado por motivos políticos também. E colocaram Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Para eles, quando o pessoal viu aqui, né, eles não gostaram muito. Não, escreva assim, que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E Pilatos disse assim: mas o que eu escrevi, já está aí, né? De certa maneira, essa palavra é bem profunda, né? Verdade. Porque de fato o Senhor Jesus, ele vai vir como um rei, né? Não somente dos judeus, mas de todo o seu povo, né? Ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Quem reina é um rei. E os vencedores serão correios de Cristo, reinarão com o Senhor Jesus, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E aqui os soldados começaram a tirar sortes para ver quem ia ficar com a roupa do Senhor Jesus, né? Até nisso aqui, quando eles estavam fazendo, as escrituras estavam sendo cumpridas, né? Que eles assim: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes, que é um versículo do Salmos capítulo 22. Então, em tudo isso, o Senhor Jesus, o que estava acontecendo com Jesus, era o cumprimento das profecias. Vamos voltar para Marcos 15, o versículo 33 ao 39. Chegando ao meio-dia, então nós já vimos que Jesus foi crucificado às 9 horas, começou às 9 horas da manhã. E aqui no 33, meio-dia, no caso aí, hora sexta? Hora sexta, né?
Chegando ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Então, nós vemos aí, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Senhor Jesus. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Senhor Jesus. Amém. Lembra no início, quando nós lemos que os soldados, as pessoas que passavam, balançavam a cabeça: Desça da cruz, salva-te a ti mesmo, se você é verdadeiramente o Filho de Deus. Eles não estavam crendo, né? Mas quando o Senhor Jesus, a partir de meio-dia o sol está muito quente, não é? O sol, a partir de meio-dia, escuridão total, escureceu tudo, trevas. No livro de Mateus diz que houve terremotos, né? Mortos ressuscitaram, aconteceu muitas coisas, né? Relâmpagos. Então, e todo aquele acontecimento fez com que as pessoas pudessem crer em Jesus. Quando Jesus clamou, né? Deus meu, por que me desamparastes? Porque nessas últimas 3 horas de julgamento que Jesus estava passando ali, Jesus estava sofrendo a condenação de Deus pelos nossos pecados. Nas primeiras 3 horas era a condenação dos homens, né? Estava sendo julgado pelos homens. E até o momento, né, o Senhor Jesus estava realmente ali suportando. Deu vinho com mirra, ele não quis beber. Mas nas últimas 3 horas que houve trevas, ele gritou, né? Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus clamou. Porque Deus não se mistura com o pecado. E no Senhor Jesus estava, nós cremos ali, o pecado da humanidade. Deus estava julgando o pecado da humanidade em Jesus, né? Jesus estava pagando um alto preço. E os soldados viram aquilo, a palavra Eloi, no original parece que o nome Elias. Eles pensavam que Jesus estava chamando por Elias, né? Mas realmente não é. Um fato interessante também é que o véu lá do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, né? O véu lá do santuário, isso aqui não é na linguagem figurada, né? Tudo aqui que aconteceu de fato. Então eles tinham um santuário que tinha uma cortina muito grande e um véu que separava o santo lugar dos santos dos santos. O santos dos santos é onde tinha a arca, era o lugar, né, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifícios, né, pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado. Então só uma pessoa poderia entrar, e não era qualquer pessoa, era o sumo sacerdote. Quando Jesus derramou o seu sangue ali, estava sendo morto, e houve trevas, não sei como foi que o véu se rasgou de alto a baixo. E o véu o comprimento era muito grande, tem aqui as especificações, ele era muito grande, muito largo, mas se rasgou, mostrando o que, irmãos? Que hoje qualquer pessoa, pelo sangue de Jesus, pode se achegar, né? Vamos abrir um parênteses, tem até uma passagem sobre isso em Hebreus capítulo 10. O caminho foi aberto para nós. Que fala sobre isso, né? Hebreus 10. Vamos chegar e confiar também. Amém. Senhor Jesus. Amém. Hebreus 10, 19 diz assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, né? Eles intrepidez. Então, se o véu foi rasgado, antigamente era só o sumo sacerdote que podia entrar, mas agora, né, o irmão está dizendo que tem ousadia, tem intrepidez. Você pode entrar no Santo dos Santos, não é pelo seu padrão moral, pela sua condição, mas é pelo sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus te possibilita entrar na presença de Deus, que Ele nos abriu por meio do véu. Sim, amém. Lembra lá do véu que foi rasgado? Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. A carne do Senhor Jesus sendo crucificada, né, lá naquele momento. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Amém? Guardemos firmes essa confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso aqui quer dizer que não, o Senhor Jesus não vai vir de novo para fazer o sacrifício já foi feito. Então já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, irmãos, o caminho já está aberto para nós. Nós podemos, em nosso espírito, clamar o nome do Senhor Jesus e entrar na presença de Deus. Não é mais só um sumo sacerdote. Pelo sangue de Jesus, qualquer pessoa pode se ajoelhar, orar e sentir a presença de Deus e buscar ao Senhor. No Antigo Testamento não era qualquer pessoa, era realmente uma classe, né? Era uma classe de pessoas escolhidas, mas Jesus já rasgou o véu, né? E hoje qualquer pessoa pode entrar, amém? Amém. Mateus 27, eu disse que a gente ia ler muito. Mateus capítulo 27, o versículo 52 ao 54. 52 ao 54, cada um lê um versículo. Pode. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54. O centurião e com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Tantos sinais aqui, né? Como agora não crer, né, irmãos? Senhor Jesus. Eu acho que aquele povo bateu realmente um arrependimento e na cidade só se falava isso, né? Porque eles eram acostumados a matar pessoas crucificadas, né? Mas nunca eles presenciaram uma crucificação como essa, né? Com tantos eventos acontecendo. Então, o centurião, uma pessoa ali da guarda, acostumada a fazer aquilo, disse: rapaz, nunca vi isso em minha vida, né? Já crucifiquei a tantos, mas o véu se rasgar, os túmulos se abrirem, muitos corpos serem ressuscitados, né? Terremotos, Senhor Jesus. Então, trevas, como nós vemos, aí eles ficaram possuídos de grande temor. Rapaz, aqui tem algo sobrenatural, né? Esse rapaz não é um simples homem, né? Aqui, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Sim. Eles agora realmente podiam crer. Amém. Senhor Jesus. Amém. Verdadeiramente, este era o Filho de Filho Deus. de Deus. Amém. Graças a Deus que o Senhor Jesus é amor, né? E lá em Atos 2, quando Pedro começou a pregar para alguns desses que estavam também aqui, e Pedro anunciou que sobre Jesus, ele disse: e agora, o que nós faremos? Né? E as pessoas que perguntaram isso, eram algumas dessas pessoas que estavam crucificando o Senhor. E Pedro disse: arrependei-vos, sede batizados, né? Para que vocês possam receber o dom do Espírito Santo, para que sejam redimidos dos seus pecados. O coração deles foram compungidos. Então, muitas dessas pessoas aqui, eu acho que elas se voltaram, se arrependeram, né? E passaram de fato a crer no Senhor. Lucas 23. O versículo 47 ao 49. Cada pessoa lê um versículo. Lucas 23, 47 ao 49. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Nossa. E todas as multidões reunidas para este espetáculo
havia acontecido, retiraram-se e lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Senhor Jesus. Está vendo aqui, irmãos? O centurião, ele viu, aquele soldado, ele viu verdadeiramente esse homem era justo. Ele não tinha cometido nenhum pecado, né? Ele era justo, ele estava sofrendo ali injustamente. E nós vemos que ele fez o que? Ele deu glória a Deus. Amém. Ele reconheceu que ele era justo, deu glória a Deus. E as multidões que foram lá para aquele espetáculo, né? Que foram, talvez, com sangue nos olhos, querendo ver aquele rapaz sendo morto. Eles não voltaram alegres, nem contando os fatos, né? Mas eles voltaram batendo no peito, se lamentando. Rapaz, eu fui conivente com isso, eu apoiei isso, e esse homem, ele era justo, né? Com aquele arrependimento, com aquele peso na consciência de terem contribuído, né? Com a morte do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ainda ler João, capítulo 19. Capítulo 19, eu já vou começar a ler para ir adiantando, o versículo 28 ao 30. João 19, 28 ao 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, os soldados tinham o costume de beber um vinho de vinagre para matar a sede. Eles deram aqui a Jesus, quando Jesus, nas últimas 3 horas, já no finalzinho das últimas 3 horas, de 9 horas, né? Antes de 9 horas, irmãos, a noite rolava, passou a noite, Jesus já estava indo para um rei, indo para outro, né? Sendo nas mãos daquelas pessoas, entendeu? Mas quando deu 9 horas, amanheceu o dia, quando deu 9 horas foi que ele começou de fato a ser crucificado. E até 3 horas da tarde, imagine a sede do Senhor. Você carregar uma cruz, chibatada nas costas, coroa de espinho, e a pessoa está perdendo sangue, está perdendo líquido, né? Realmente dá muita sede. E no final ali, acho que a garganta do Senhor não tinha condições de fazer esse brado, de dizer está consumado. Ele estava com muita sede, e deram ali um pouquinho do vinagre para matar a sede, passou ali pela sua garganta e ele gritou: está consumado, está tudo concluído, meu Pai. A obra que o Senhor, a obra que estava programada para mim desde a fundação, como aquele cordeiro que foi morto para cobrir o homem, cobrir Adão e Eva com pele, agora está tudo consumado, né? O alto preço já foi pago. Verdade. Senhor Jesus, vamos continuar lendo. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes, para não ficar lá no sábado. 32. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, é João. Amém. E o testemunho dele é verdadeiro. Ele estava ali pertinho. E ele sabe que diz a verdade, para que vocês também creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Então tudo já estava realmente escrito, né, irmãos? O Senhor Jesus ali, como o seu corpo não podia ser dividido, nenhum osso foi quebrado. Hoje nós somos o corpo de Cristo, estamos Sim. unidos. Amém. E quando a lança perfurou ele, não furou nenhum osso, né? Verdade. Porque a passagem teria que ser cumprida. Quando a lança furou ele, já era para cumprir outra passagem. Olharão para aquele a quem traspassaram. Aquele sangue e água é bem representativo, né? O sangue do Senhor Jesus para nos redimir dos nossos pecados. E essa água é vida, para nos dar vida. Vamos ler o 38 ao 42. Cada irmão lê um versículo. 38 ao 42. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de
ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 aratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido havia posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Ó Senhor Jesus. Nisso aqui nós vemos o cuidado de Deus, né? José de Arimateia, ele era uma pessoa muito rica, né? Um membro do Conselho Normativo Judaico. Então ele pediu ali a Pilatos o corpo, Pilatos deu permissão, e tinha também ali Nicodemos. Então nós vemos aqui que José era alguém ali do sistema, mas ele cria em Jesus secretamente. Ele tinha medo dos judeus, não queria revelar a sua fé, não teve essa coragem, né? Mas ele não concordou com aquilo, mas ele era só um e estava vendo tudo secretamente. E o coração dele com certeza condoía, né? Sim. E ali, quando Jesus estava ali naquela cruz, ele ousadamente, no livro dos Evangelhos diz que ousadamente ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Nicodemos também, que era uma pessoa dos membros lá, né? Já da parte religiosa, foi lá também com cerca de 35 quilos e um composto de mirra e aloés para colocar no corpo de Jesus. Vejam o cuidado. E no lugar que Jesus foi crucificado, irmãos, tinha um jardim e um túmulo novo. Tudo preparado por Deus para o sepulcramento do Senhor, né? Senhor Jesus. Amém. Vamos ver Marcos 16. Marcos 16, 1 a 7 diz assim: passado o sábado, quando Nicodemos e José de Arimateia colocaram o corpo de Jesus, veja quem estava de olho. Marcos 15, 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. É o corpo de Jesus. Elas estavam, as mulheres, as Marias. Marcos 15, 47 diz isso. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto, né? Nicodemos e José de Arimateia guardou, mas elas estavam onde foi posto o meu Senhor, né? Agora o capítulo 16, Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada no túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. No livro de Mateus diz que foi um terremoto que houve, um anjo desceu, houve um terremoto e a pedra foi removida. Mateus. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Novamente, abrindo parênteses aqui, quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos, mas quem ditou foi Pedro. Pedro ia falando e Marcos foi escrevendo. Nos outros evangelhos não tem essa menção, e a Pedro. Mas para Pedro fez toda a diferença, né? Por quê? Porque antes Pedro tinha negado o Senhor. Como estava o coração de Pedro? Traiu meu mestre. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará, e ele traiu. Mas quando o anjo foi lá, né? Vão lá, Maria, diga aos discípulos e a Pedro. Então quando eles chegaram, né?
que Pedro recebeu essa notícia, é para dizer a vocês e a você, Pedro. Aí, especificamente um nome mostra o cuidado, né, do Senhor para com Pedro, para que o coração dele fosse reanimado e mostrar que o Senhor não deixaria para trás, né? O 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Como o Givaldo desfrutou ontem, foi por isso que nós vimos aquele amor, né, dela para o Senhor, porque ela foi muito perdoada. Uma mulher com 7 demônios fazia, acho que coisa, misericórdia, né? E aí Jesus foi lá e transformou a vida dela. A vida dela agora era só de gratidão a Deus, né? Foi o que nós desfrutamos ontem em João capítulo 20, que ela ficou ali, permaneceu, e o Senhor se apareceu para ela. Ela ainda não tinha reconhecido, até que o Senhor Jesus, pela voz dele, né, ela realmente pôde reconhecer. E aí o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu para Maria Madalena, foi aparecendo para alguns discípulos, e os discípulos foram crendo. Os discípulos diziam para os outros ainda não criam, só criam quando pudessem ver, né? Tanto no livro de Marcos diz que Jesus censurou-lhes a incredulidade. E Jesus realmente foi aparecendo. Vamos terminar aqui com algumas aparições. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. As portas estavam trancadas e Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Veja que maravilhosa aparição do Senhor, né? Para quebrar toda a incredulidade, para dar paz aos discípulos e dar o Espírito Santo a eles. O último versículo aqui em Lucas 24, para a gente ver a ascensão do Senhor de verdade. A ascensão é a subida aos céus. Lucas 24, versículo 44, diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Isso aconteceu em Pentecostes, em Atos 2, 50. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoavam, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Amém. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Que cena maravilhosa, né? Amém. Jesus subindo aos céus, lentamente, sendo levado para a direita do Pai, e eles vendo, contemplando, né? Ó Senhor Jesus, isso realmente foi marcante na vida desses discípulos. Por isso todos eles entregaram a vida ao Senhor, né? Sofreram humilhação. Verdade. E que o Senhor realmente toque em cada um de nós, para que nós possamos ser esses discípulos fiéis do Senhor e nunca abandoná-lo, porque Ele nunca nos abandona, né? Verdade. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.